vamos seguir com a nossa temática verde, que nos apresenta agora novas formas de energia e na busca ávida por novas soluções para equacionar a emergência energética, trazendo novos desafios, não apenas no âmbito financeiro e tecnológico, como também regulatório. Desafios que nem se colocavam na mesa e se tornam cada vez mais prementes, como é o caso do uso da água para a produção do hidrogênio verde. Para nos guiar nessa busca por soluções, no painel de número 10, convido à mesa o senhor Décio Freire, advogado, fundador da H2Veló e vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. As senhoras Mariana Moreno Kunke, pesquisadora associada do Institute for Climate Protection, Energy and Mobility. Doutora Joísa Dutra, diretora do Centro de Estudos e Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas. E o senhor Rafael Borgherese, Head da Future Carbon Energy. Por favor. Muito boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos na pessoa do padre Antônio Guerra, querido amigo, que nos honra muito com a presença. E é uma satisfação presidir esse que é o 10º painel deste importante Fórum de Integração Brasil-Europa, que versa sobre o futuro dos investimentos em infraestrutura. Eu estou à frente de um escritório que atua na área de energia já há 30 anos, iniciando, naturalmente, pelo acompanhamento do desenvolvimento da energia elétrica, sua regulação, passando pelo assessoramento das empresas, então, interessada nos blocos de petróleo, posteriormente na implantação dos parques eólicos, mais recentemente nas fazendas solares. Participamos do marco da assessoria em relação ao marco regulatório do gás, na qualidade de consultores jurídicos da Associação Brasileira das Empresas de Gás, e acompanhamos o hidrogênio verde, o desenvolvimento do hidrogênio verde no mundo desde o nascedouro, a ponto de, coincidentemente, para minha alegria, na última reunião do FIB, em abril deste ano, nós lançamos a H2Veló, uma plataforma que é uma startup que vem sendo acelerada por um projeto do governo alemão. A H2Veló, ela se tornará uma plataforma de acesso de pesquisa obrigatória, haja vista que reunirá toda a legislação e as regras de regulação do hidrogênio verde no mundo e ainda servirá de plataforma de mediação para interessados e investidores em oportunidades do hidrogênio verde no Brasil. Somos, portanto, testemunhas do desenvolvimento do país, como foi colocado, e muito bem colocado no painel anterior, como player nas energias renováveis. Então, acho que esse painel veio em muito boa hora e não poderia estar aqui melhor formado, porque reúne algumas das maiores autoridades que nós temos no assunto. Eu peço permissão para ler brevemente o currículo. A nossa
palestrante de hoje. Nós vamos falar aqui sobre os desafios das novas energias, como já foi antecipado. A nossa palestrante é a professora Mariana Moreno Kunke, que é pesquisadora na área de Direito de Energia no ICANN, Institute for Climate Protection, Energy and Mobility, sediado em Berlim. É formada em Direito pela Universidade de Granada, mestre em Direito Ambiental e Sustentabilidade pela Universidade de Alicante, na Espanha, e mestre em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. De 2017 a 2021, trabalhou como advogada na Organização Espanhola de Proteção Ambiental Ama Natura, Ecologistas em Ação. Tem várias obras publicadas sobre energia, meio ambiente e sustentabilidade. Como debatedores, não menos importantes, nós teremos aqui a palavra da professora, minha querida amiga, professora Joísa Dutra, e do doutor Rafael Borgarese. A professora Joísa Dutra é diretora do Centro de Estudos e Regulação em Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas desde 2010. É doutora em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, foi diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, entre 2005 e 2009. Foi professora visitante na Harvard University e é professora na Fundação Getúlio Vargas. Possui vasta experiência em economia, trabalhando principalmente nas seguintes áreas da economia: da regulação, economia energética, leilões, economia experimental, teoria organizacional e contratos. Teremos ainda o Dr. Rafael Borgarese nos trazendo toda a sua experiência como head da Future Carbon. Rafael Borgarese é formado em Engenharia Ambiental pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, em 2008, especializado em análise de projetos e investimentos pela Fundação Getúlio Vargas, em 2011, e pós-graduado em Energia pela USP, Universidade de São Paulo. Rafael Borgarese atuou fortemente como especialista em licenciamentos ambientais para algumas das maiores empresas de energia do Brasil. Foi gestor operacional de meio ambiente da EDP Brasil e atualmente é head da Future Carbon Energy, empresa que tem o propósito de contribuir para a transição para um mundo net zero, ao dar escala para as soluções de descarbonização, entre elas o mercado voluntário de crédito de carbono. Bom, sem mais delongas, então, eu passarei a palavra, com muita honra, para a professora Mariana Moreno Kunke. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero al lugar agradecer al FIBE y a los organizadores y en particular al profesor Alfonso por la invitación al ICEM a participar de este importante evento. Es un honor estar aquí para hablar de un tema tan importante como es el de la disponibilidad del agua en el despliegue de la economía del hidrógeno. Y bueno, voy a pedir disculpas por dos cosas anticipadamente. La primera por hablar en español y la segunda por si me falla la voz. Estoy saliendo de un resfriado y me falla a veces, pero bueno. En este sentido, bueno, en primer lugar, brevemente sobre el ICEM, ya el señor ha hecho una breve introducción, pero es una organización sin ánimo de lucro que tiene más de 10 años de experiencia en investigación y desarrollando proyectos sobre temas relacionados con el cambio climático, con el objetivo principal de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el desarrollo de las renovables y el desarrollo sostenible en general. Aquí, bueno, una breve agenda de lo que voy a repasar en el día de hoy. No me voy a detener explicándola para no perder tanto tiempo. Y bueno, en primer lugar, decir que hay muchas formas de... Voy a hacer una breve introducción al tema del hidrógeno porque me parece que es importante para la comprensión de la materia que vamos a tratar. Entonces, hay muchas formas de producción del hidrógeno. Actualmente la más común es la del hidrógeno gris, que es la producción a través de combustibles fósiles, que genera muchas emisiones de gases de efecto invernadero.
pero la Unión Europea prevé que se utilice solo el hidrógeno verde a medio y largo plazo. El hidrógeno verde es aquel producido a partir de agua, de la electrólisis de agua con ayuda de las energías renovables. Esto se asume que no tiene emisiones de gases de efecto invernadero. Como tecnología de transición y a corto plazo admite también el hidrógeno azul, que es aquel producido a través del reformado de metano con la subsecuente captura y almacenamiento del carbono. Como digo, es solo una tecnología, está previsto solo como tecnología de transición. Y bueno, en esta presentación voy a hablar de hidrógeno verde y de hidrógeno renovable indistintamente porque viene a significar básicamente lo mismo. Bueno, al hidrógeno verde se le atribuye un rol muy importante en la descarbonización de la economía, en la transición energética y para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Y en este sentido, pues se puede implementar el hidrógeno para darle estabilidad a un sistema eléctrico, de modo que cuando tenemos exceso de energía, se almacena esta energía en el hidrógeno y se extrae en momentos en los que hay déficit. También se puede utilizar para descarbonizar sectores no electrificables, como son el de la industria o el transporte pesado. Se puede utilizar como medio para transportar energía, por barco, tubería, carretera o raíl. El medio con el que se transporte dependerá de las distancias, será más rentable uno u otro. Y bueno, se está trabajando también en derivados como son el amoníaco o el hidrógeno líquido por el problema del gran volumen que tiene el hidrógeno verde para ser almacenado y transportado. Y bueno, también se puede utilizar como combustible directamente en motores de combustión o en mediante células de combustible. Bueno, entonces, dado este rol tan importante que se le ha atribuido al hidrógeno verde o al hidrógeno general, se han establecido objetivos específicos para el despliegue del hidrógeno a nivel europeo y a nivel de varios Estados miembros en la Unión Europea. Y en este sentido podemos ver aquí objetivos a corto, medio y largo plazo. Y como objetivos a medio plazo, pues podemos ver que la Unión Europea prevé hasta 2030 una capacidad instalada en electrolizadores de 40 gigavatios, producir 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable o verde e importar otros 10 millones de toneladas. Y aquí es donde entrarían pues países potencialmente exportadores de hidrógeno. Este hidrógeno sería para usarlo en nuevas aplicaciones, como por ejemplo la industria pesada, y para compensar o equilibrar un sistema eléctrico basado en las renovables, como ya hemos visto antes. Y a largo plazo, pues el objetivo es que la tecnología del hidrógeno haya alcanzado la madurez y que encuentre su entrada en todos los sectores que son difíciles de descarbonizar. A nivel nacional, Alemania es el país de la Unión Europea que tiene objetivos más elevados, más ambiciosos, y este año pues, ha elevado su objetivo de tener una capacidad instalada en electrolizadores de 10 gigavatios. España tiene un objetivo de 4 a modo de ejemplo y Portugal de 2 a 2,5. Habiendo visto estos objetivos tan ambiciosos en relación al despliegue del hidrógeno verde o renovable y sabiendo que para la producción del hidrógeno verde y renovable hace falta agua, hay agua dulce de gran calidad con la tecnología que tenemos hoy en día, se vuelve evidente que se tienen que tomar en consideración las implicaciones que este despliegue del hidrógeno verde o renovable tiene para los recursos de agua. Y cuando el primer aspecto que hay que tener en cuenta que es que cuando hablamos de la producción del hidrógeno verde, no podemos hablar solo del agua que se necesita para el proceso de la electrólisis en sí, sino que se necesita hacer una evaluación de la cuna a la tumba, lo que quiere decir que se tienen que tomar en cuenta todo el agua consumida durante el ciclo de vida del hidrógeno verde, es decir, desde la extracción de las primeras materias primas para la tecnología hasta la disposición final de cualquier elemento que haya formado parte o haya entrado en la cadena de valor del hidrógeno.
Y en este sentido, y de acuerdo a varios estudios, pues la presunción que se hace generalizada de que para la producción de 1 kilo de hidrógeno verde se necesitan 9 litros de agua, pues no es del todo correcta. Aquí podemos ver en el cuadro de la izquierda que dependiendo de la tecnología de electrolizadores que se utilice en la electrólisis, pues el consumo de agua es un poco diferente y también dependiendo de la fuente de energía, el consumo de agua es distinto. Y bueno, aquí mencionar que la Comisión Europea hace la presunción de que se necesitan 20 litros de agua para producir 1 kilogramo de hidrógeno, que como hemos visto, como vemos aquí, según varios estudios, pues no es del todo correcto. De este modo, si se quiere hacer una estimación general de cuánta agua se consume en la producción del hidrógeno verde, pues se debería hacer una estimación teniendo en cuenta pues, las diferentes tecnologías y las diferentes fuentes de la energía. Y bueno, con esta información de fondo hemos analizado la legislación europea que desarrolla los criterios de sostenibilidad para el hidrógeno verde, que son sobre todo la directiva sobre las energías renovables, que establece básicamente criterios de sostenibilidad para la electricidad utilizada en la producción del hidrógeno verde, y el reglamento de taxonomía que establece sobre todo principalmente o exclusivamente los criterios para determinar cuándo una actividad es sostenible. Y en ninguno de los dos actos legales pues se prevén criterios relacionados con la sostenibilidad del agua para la producción del hidrógeno verde. En el reglamento de taxonomía únicamente se dice que para evitar perjuicios se debe tener en cuenta lo dispuesto en la Directiva sobre Evaluación de Impacto Ambiental y en la Directiva Marco del Agua, pero no se establecen criterios específicos. Y entonces pasamos a analizar las estrategias tanto de Unión Europea como de algunos Estados miembros y también la de Brasil para ver en qué medida se tenían en cuenta criterios de sostenibilidad en cuanto al agua para la producción del hidrógeno. Y en el caso de la estrategia europea para el hidrógeno, pues solo se han podido identificar referencias generales a los criterios de certificación del hidrógeno verde y bajo en carbono, y al amplio concepto de sostenibilidad referido básicamente a los gases de efecto invernadero y a la necesidad de adoptar criterios de sostenibilidad internacionales, pero sin una mención específica al tema del agua. Y básicamente lo mismo en la comunicación REPowerEU, que ya he comentado en el panel anterior, se adoptó por la Comisión Europea como consecuencia del conflicto de Ucrania para acelerar la transición energética y eliminar la dependencia del gas de Rusia. Y bueno, en esta comunicación pues lo que se hace tan solo es decir que la producción del hidrógeno en terceros países debe de hacerse sin incrementar el estrés hídrico. También se habla de criterios de sostenibilidad, pero muy vagamente y sin referencia al tema del agua en concreto. Lo mismo pasa en la estrategia alemana para el hidrógeno. Básicamente se hablan de que la disponibilidad de agua debe ser tenida en cuenta al planear importar hidrógeno de terceros países y que no se debe de ocasionar perjuicio a esta disponibilidad del agua. Y bueno, que deben establecerse criterios de sostenibilidad para toda la cadena de valor, etcétera, pero sin mención específica al agua. Y bueno, pasamos a la Estrategia Nacional para el Hidrógeno portuguesa, y en este punto encontramos que la portuguesa es la más ambiciosa de las que hemos analizado, porque establece un énfasis especial en la necesidad de reducir el consumo de agua para la producción del hidrógeno y maximizar el uso de aguas residuales tratadas y aguas de mar para este propósito. También dice que en relación a las aguas tratadas, que sería necesario incrementar el número de plantas de tratamiento terciario, ya que solamente un 1,2% de todas las aguas residuales tratadas en Portugal son sometidas a este tipo de tratamiento, y este tipo de tratamiento sería necesario
para producir hidrógeno a partir de este tipo de aguas, porque el hidrógeno con la tecnología actual requiere de un agua de gran calidad. También resalta la importancia de conectar los objetivos de las políticas climáticas con las referidas al agua y establece criterios para el análisis de potenciales fuentes de agua. Cómo establecer una garantía de abastecimiento teniendo en cuenta la estacionalidad a corto plazo y los efectos del cambio climático a medio y largo plazo y otros aspectos que tienen influencia en las potenciales fuentes de agua, que son estos que están abajo, que no voy a entrar a mencionar por falta de tiempo. Y bueno, decir que la estrategia portuguesa para el hidrógeno pues establece objetivos específicos para el uso de aguas tratadas para la producción de hidrógeno, y en este sentido pues se establece el objetivo de entre 2020 y 2022 crear el marco normativo y establecer las especificaciones técnicas para que este agua pueda ser utilizada con el fin de la producción del hidrógeno verde. Además se propuso también hacer un mapeamiento de las potenciales fuentes de producción de hidrógeno con aguas residuales. Y por último, también he hecho un vistazo al Programa Nacional del Hidrógeno de Brasil, que fue adoptado este año por la resolución del Consejo Nacional de Política Energética 6. Y bueno, en el texto de la resolución no se hace ninguna mención específica al tema del agua, pero sí se hace en las directrices para este programa. Y lo que se dice en el texto de las directrices es que se deben de establecer que los análisis de riesgos que se hagan deben establecer deben de tenerse en cuenta los asuntos relacionados con el agua, y en la planificación del sector energético se debe de incluir el hidrógeno y también tenerse en consideración los aspectos relacionados con el recurso hídrico. Y bueno, pasamos a ver cuál es el problema que puede ocasionar la producción del hidrógeno verde en el recurso de agua. Y aquí hay que mencionar que, aunque existen ya algunos estudios, es un aspecto que aún necesita de una profunda y crítica investigación. Y en este sentido, pues hay un estudio que hace el cálculo de cuánta agua se necesitaría para un escenario en el que se producen 2,3 gigatoneladas de agua al año, que es lo que se establece para una economía del hidrógeno ya desarrollada. Y hace el cálculo en base a que para producir 1 kilogramo de hidrógeno hacen falta 9 litros de agua, que como ya hemos visto no es correcto. Pero establece que a pesar de que parecen grandes cantidades de agua, estaría habiendo un ahorro del 33% del agua que hoy en día consume el sector energético basado en los combustibles fósiles. Y bueno, en este sentido, pues se pueden preguntar ustedes cuál es el problema. Y el primero de los problemas es que el cálculo está hecho con datos que no son del todo correctos, por lo que el ahorro sería menor al 33%. El segundo es que para la producción de hidrógeno verde se necesita, como ya he dicho, agua de gran calidad, por lo que podría entrar este uso en conflicto con otros usos, dado que bueno, el agua es un bien recurso escaso a día de hoy, y lo puede llegar a ser aún más en el futuro en vistas del cambio climático. Y bueno, esto significa que podría realmente llegar a ser un problema en aquellas regiones en las que la disponibilidad de fuentes de energía renovable es muy alta, pero el agua dulce es un bien escaso. Y aquí tenemos dos imágenes en las que se pueden ver las regiones que tienen un mayor potencial de energías renovables, solar y eólica, y que a su vez son regiones con de los mayores índices de estrés hídrico. Y en esta relación encontramos países como Marruecos, Australia, España o Portugal, que son países que a día de hoy pues pretenden ser exportadores de hidrógeno. Y bueno, como hemos escuchado en los últimos días, Brasil es un país con mucho potencial en energías renovables y por tanto también con mucho potencial en producción de hidrógeno verde.
Pero como sabemos, y también por experiencia propia, y lo saben ustedes también en el caso de Brasil, pues la disponibilidad del agua es un asunto inherentemente local, lo que quiere decir que bueno, no necesariamente se dan las mismas circunstancias hídricas en todo el territorio nacional. Y en este sentido, pues se deben de instalar mecanismos para evitar a toda costa pues daños y perjuicios a comunidades locales y al medio ambiente en aquellas regiones que pretendan ser exportadoras. Y bueno, muy brevemente, 3 alternativas que se vienen proponiendo al uso de agua dulce para la producción de hidrógeno verde, ya están mencionados. El primer lugar encontramos el agua desalada, una tecnología ya muy conocida en la actualidad y que se utiliza alrededor de todo el mundo. Y al respecto suelo mencionar que la desalación debe ser manejada de una forma sostenible para evitar problemas sociales y ambientales. En este sentido, y ante un despliegue a gran escala de la producción de hidrógeno verde, a partir de este tipo de agua se consideraría necesario pues, planes estratégicos que evalúen los impactos ambientales que pueden tener y los sociales también, que pueden tener estos proyectos de forma conjunta y no aisladamente. Y bueno, en este sentido, la adopción de estándares internacionales pues también parece una idea razonable. La segunda es la utilización de aguas residuales, también ya mencionada, recogida en la estrategia portuguesa. Y bueno, el concepto tiene mucho potencial, pero el concepto aún debe de ser desarrollado. Y por último tenemos la electrólisis de agua salobre o de baja calidad, que evitaría el uso de grandes cantidades del agua, pero todavía está en estadios muy tempranos de la investigación. Y bueno, por último, pues hacer una primera aproximación a lo que podrían ser criterios de sostenibilidad para el agua en la producción del hidrógeno verde. Y bueno, como ya he mencionado, pues ya existen ya algunos estudios y más o menos resumidamente podría decirse que estos serían los estándares que se necesitarían para garantizar la sostenibilidad. Y aquí en la columna de la izquierda pueden ver criterios de sostenibilidad que ya han encontrado en parte entrada en la legislación de la Unión Europea, sobre todo a través de la Directiva de Energías Renovables. Pero bueno, para nosotros el aspecto importante aquí es el relacionado con el agua o los criterios relacionados con el agua. Y en este sentido, como sabemos, el estrés hídrico es una materia inherentemente local y por eso se deben desarrollar metodologías que permitan determinar la disponibilidad de agua, el estrés hídrico para una planta específica a nivel local, pero teniendo en cuenta también el impacto regional, es decir, por ejemplo, en lo que sería dentro de una misma cuenca hídrica. Y al respecto, bueno, pues decir que ya han sido desarrollados primeros indicadores por el World Resources Institute o por la FAO y que pueden ser ya implementados, pero bueno, también tienen que seguir siendo desarrollados. Y además, bueno, deben de regularse también qué tipo de aguas pueden utilizarse y bajo qué condiciones para que no compitan con otros usos. Y paso a las conclusiones. Bueno, un resumen de lo que he venido diciendo a lo largo de la presentación. La futura economía del hidrógeno puede llegar a crear un problema de agua en regiones donde las renovables son abundantes, pero el agua no y que pretenden ser exportadoras. Por eso, los criterios de sostenibilidad para el agua no han encontrado aún entrada en la legislación y tan solo hay vagas referencias en la estrategia europea y en las nacionales. La portuguesa es la excepción y bueno, es el país más avanzado al respecto. Existe una urgente necesidad de establecer criterios internacionales de sostenibilidad y crear un sistema de certificación global en el que estos criterios sean recogidos y la creación de instituciones que garanticen su cumplimiento para, por un lado, evitar impactos ambientales y sociales en los países productores y exportadores y, por el otro lado, para generar seguridad jurídica también para los inversores, temas que hemos visto como muy importantes. Además, bueno, la idea de que las legislaciones nacionales comiencen a tomar la iniciativa para proteger a su población y sus recursos naturales tampoco parece una idea demasiado equivocada, ya que hasta que se establezcan criterios internacionales de sostenibilidad, pues puede pasar algo de tiempo
Y bueno, en general es un campo que debe ser críticamente investigado y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Eu agradeço a professora Mariana Kunk pela enriquecedora aqui com que nos brindou. Hoje passo a palavra para a professora Joísa Dutra, já pedindo desculpas, porque fui informado pela organização que teremos que acelerar um pouco esse nosso bloco pelo adiantado da hora. Muito obrigada, professor Vitalino. Muito obrigada, doutor Décio, aqui pela oportunidade de compartilhar mais, nesse caso, dúvidas com relação ao futuro das novas tecnologias de energia limpa. Tem muito mais perguntas do que respostas e tento apresentar um pouco como é que elas têm sido retratadas ou enfrentadas. O contexto atual, todos sabemos, o professor Vitor, se não me engano, no primeiro painel falou do relatório recente da Agência Internacional de Energia, lançado antecipadamente às discussões da COP27, que trazia até uma discussão um pouco mais alvissareira. Não estávamos tão distantes quanto imaginávamos estar no ano passado, mas ainda temos muita dificuldade aqui para alcançar os objetivos de neutralidade de carbono. Eu vou destacar 2 pontos aqui nesse processo. Primeiro, todos nós sabemos que os pilares da transição energética são descentralização, digitalização e eletrificação. E, no caso, não apenas retratando esse relatório, mas relatórios recentes, o que nós temos é que existe um desafio importante no tocante aos investimentos massivos. Todos sabemos que essa nova fase da descarbonização, a descarbonização profunda, depende de um conjunto de tecnologias. Minha colega de painel já abordou o caso do hidrogênio, foco no hidrogênio verde, e eu vou destacar aqui um pouco dos desafios que estão sendo enfrentados no caso do offshore wind para um país, para uma economia emergente. Mas eu não gostaria de deixar de destacar a importância que deve se dar aos massivos volumes em redes que precisamos viabilizar. Por quê? Porque quando nós falamos em descentralização e digitalização, muitas vezes estamos levados a pensar que basta investir em tecnologias de energia limpa. Mas o desafio aqui é conectar. O desafio é conectar através de redes modernas, digitalizadas e que sejam resilientes a essa nova realidade. Então, os números da Agência Internacional de Energia, ou os números, na verdade, de uma plataforma que eu acompanho, mostram que entre 2015 e 2020, os investimentos em rede atingiam anualmente 280 bilhões de dólares e precisariam se elevar para algo em torno de $1 trilhão no ano de 2040. Esses números são compatíveis com as projeções da Agência Internacional de Energia, que reporta que cerca de 50% dos investimentos em energia teriam que ser direcionados a redes de eletricidade, transmissão e distribuição. E quando nós olharmos a realidade do Brasil, o que temos é que as projeções da agência da empresa de pesquisa energética para o horizonte 2031, conforme retratado no plano decenal, é de que para cerca de 60 bilhões de dólares em geração de energia, teríamos que viabilizar investimento de cerca de 30 bilhões de dólares em transmissão e 40 em rede de distribuição. Ou seja, até mais do que 50%. O desafio também é nosso. Não podemos esquecer, porque a regulação não está adaptada para isso. Esse é um ponto importante. Tá? Os desafios de CAPEX são muito importantes. Não vou me prender aqui, mas apenas retratar que, do ponto de vista de país, como foi já mencionado por vários dos que me antecederam, a realidade do Brasil é algo distinta em termos da participação do setor de energia elétrica, no tocante às emissões, o que nos diz que a eletrificação de outros usos pode ser um vetor importante de descarbonização. Nem sem dificuldades. Por quê? Porque precisamos enfrentar desafios de mudanças climáticas que, por exemplo, aumentam a variabilidade das afluências, como vimos no ano passado. Mas o que isso nos diz aqui?
Em termos da governança dessa transformação, que eu penso que é uma transição energética, não é? Nós temos novos, velhos desafios para manejar este duplo objetivo de segurança climática e segurança energética, que não podem ser tratados em sequência. Participava eu de uma discussão com a Indonésia, parte das reflexões para o G20, e a Indonésia tinha um plano importante para a descarbonização, para fazer um phase-out do carvão, tá? E eles tinham um plano, inclusive estabelecia um fundo de financiamento, no qual primeiro tentariam desmobilizar o carvão e depois fazer uma aceleração de renováveis. Não dá certo, né? Os problemas de segurança de suprimento certamente emergirão. Foi também mencionado pelo professor Vitor a dificuldade de promover redesenho de mercado. Por certo que está no radar da Comissão Europeia, conforme inclusive retratado nas palavras da presidente Úrsula, a necessidade de reformar mercados. Esta tarefa não é fácil. Há compromissos para 2023, mas as pessoas que se ocupam disso não sabem como. Não sabem como lidar com os impactos desses compromissos de clima sobre o funcionamento de mercados, que tem o compromisso de viabilizar sinais de preço para expansão e para a operação dos sistemas elétricos em transformação. Nosso problema no Brasil não é menor. O que nós temos aqui? No passado, em resposta às crises da década de 70, fomos capazes de viabilizar respostas que explicam a grande participação de renováveis na nossa matriz. Desde 2016, ensaiamos o desenho de uma reforma que tentaria dar sinais mais adequados, melhoria na alocação de riscos para investimento. Não conseguimos aprovar no Congresso e novas incógnitas aparecem para este futuro, inclusive como nós podemos antever pelos nomes apontados para a equipe de transição no setor de energia nesta semana. O que isso nos diz? Nos diz que nós vamos precisar enfrentar um aspecto extremamente importante. Isso aqui são números do relatório de investimento da Agência Internacional de Energia, fazem parte, inclusive, dos documentos do Mission Innovation, uma plataforma de governos para avançar inovação. E o que nós temos é que, desde 2016, um conjunto de países, notadamente economias desenvolvidas, membros da OCDE, e mais China e, em alguma medida, Índia, têm conseguido elevar a participação dos seus investimentos em pesquisa, desenvolvimento e demonstração de tecnologias de energia limpa. Este não é o caso das demais economias emergentes e em desenvolvimento. Inclusive, em face da aprovação do pacote do Inflation Reduction Act, este ano, os Estados Unidos elevaram o seu compromisso para 26,4 bilhões de dólares a serem alocados em pesquisa, desenvolvimento e demonstração até 2026 para novas tecnologias de energia limpa. Conseguiram o apoio de um conjunto de 16 países desenvolvidos. O Brasil estava lá no evento onde isso ocorreu, atingindo o nível de 94 bilhões de dólares para projetos de pesquisa, desenvolvimento e demonstração. O Brasil vai sediar este evento em 2024 e não mostrou esse compromisso. Como é que nós vamos reverter isso? Será que o destino do Brasil é esperar o barateamento dessas tecnologias? Ou será que nós temos oportunidade? Mas como enfrentá-las? Veja, tem um relatório recente, publicado em preparação para a COP27, por um grupo de pesquisadores, principalmente do Reino Unido, Laura Dias-Anadon, certamente era parte, a coordenadora aqui desse documento. Ele tem versões, inclusive uma versão em português disponível na internet, em que retrata a necessidade de adaptar princípios de política para promover a transição energética. Argumentam que os princípios tradicionais de política não são adequados nem capazes de promover transformações em escala, na velocidade e com a interdependência requerida na transição energética. Por exemplo, fazemos competições tecnológico neutras para promover essas novas tecnologias?
Bom, mas as tecnologias incumbentes estão beneficiadas já por subsídios importantes, então não há que se falar em neutralidade. Mas essa adaptação não é simples. Por quê? Temos também um conjunto de desafios, como também retrata essa linha de pesquisadores aqui. A professora Laura Dias tem uma publicação de 2021, em que analisa resultados e trade-offs de um conjunto de instrumentos, 10 instrumentos de política de descarbonização na transição energética. E avalia como é que esses instrumentos de política de descarbonização impactam competitividade e aspectos distributivos. Quando se analisa, por exemplo, as políticas que foram desenhadas e implementadas em economias emergentes, até talvez mais avançadas, caso da energia solar na China, caso da Índia, alguns países da África, o que se percebe é que há efeitos transitórios. Não se logra êxito em promover de modo competitivo e sem afetar negativamente preço, ou seja, a capacidade do pagamento. Amigo Décio, peço mais 3 minutos. Vamos analisar o caso do offshore wind no Brasil. O que nós temos no caso do offshore wind? Aqui é um problema de lag, é um problema aqui, ó. Temos que descontar esse tempo. Como foi reportado aqui no painel anterior, o Brasil já conseguiu promover uma diversificação para além da hidroeletricidade nas fontes renováveis, que inclusive nos permitiu preencher o gap que as hidrelétricas nos deixaram e nos garante o patamar de cerca de 83%, 85% da participação de fontes renováveis na produção de eletricidade. Mas não sem comprometer a nossa capacidade de nos beneficiarmos de reduções de preço. Então, as linhas ali mostram que nós ainda temos dificuldades nesse campo. O mais recente leilão de energia eólica onshore, por exemplo, atingiu valores de cerca de R$ 176 por megawatt-hora, o que equivale a cerca de $35 por megawatt-hora para contrato de PPA com cerca de 15 anos. Ou seja, isso não é tão alvissareiro para os dias de hoje. Precisamos fazer melhor. Do contrário, como mostrei na apresentação ontem, continuaremos experimentando preços para eletricidade crescendo significativamente acima da inflação, a despeito das reformas que tentamos promover desde a década de 90. Veja, o que tem agora? Temos uma oportunidade. Além do Plano Nacional do Hidrogênio Verde, temos aqui uma tentativa de avançar para promover offshore wind. Mas precisamos entender como fazer o de-risking. Quais são os principais riscos aqui? Off-take. Que demanda é essa? A visão do setor elétrico é que essa tecnologia não é suficientemente competitiva e que comprometeria os preços enfrentados pelos consumidores no ambiente regulado. Mas olha, é um trade-off, porque tardar significa simplesmente importar tecnologia e depois não sermos capazes de nos beneficiar de uma tecnologia na qual nós estamos posicionados ao mesmo tempo que nossos pares. Não estamos chegando mais tarde. Precisamos sopesar isso. Como viabilizar arranjos, então? Talvez há arranjos internos, mas também há zonas de exportação. Clusters que poderiam se beneficiar de hidrogênio verde e eólico offshore, inclusive como já temos alguns acordos com portos na região Nordeste, próxima da Europa, ou seja, vantagens competitivas de logística. Vou tentar. Desafios de riscos para a competência, obviamente, taxação e royalties. Como vamos distribuir os benefícios? O que fizemos até agora? O que fizemos temos aqui 2 esforços concorrentes. No Congresso Nacional, avançam tentativas de regulamentar, estabelecer marcos. Houve já 2 aprovações no Senado e agora um projeto de lei se encontra para apreciação na Câmara. O senador Jean Paul Prat conseguiu aprovar no Senado o seu projeto de lei 576. Tem reflexões importantes e algo distintas da tramitação que evolui no Poder Executivo.
que tenta regulamentar um decreto publicado no início de 2022 através de um conjunto de portarias. Aquela separação de sílabas ali, sílabas, por favor, não é minha. Ou seja, esta competição revela que não contamos ainda com um arcabouço legal e regulatório capaz de pavimentar um caminho para os elevados investimentos necessários. Estamos falando aqui de tickets de cerca de 3 bilhões de dólares por gigawatt-hora. Desculpe, por gigawatt instalado. Se vocês quiserem entender mais, temos lá no nosso site um documento, tá, como eu mostrei ali, disponível livremente, em que fazemos uma análise bastante cuidadosa dessa consulta pública, produzida pelo Ministério de Minas e Energia e já acompanhado das contribuições dos agentes e, inclusive, reflexões sobre a própria portaria publicada. Mas o que isso nos diz, amigo Décio? Vamos lá. Esta realidade não tem impedido os agentes de tentarem avançar no processo de licenciamento ambiental. Hoje se encontram em apreciação no IBAMA, o órgão de licenciamento ambiental, cerca de 170 gigawatts. Isto é quase a capacidade instalada do país. Nossa proposição é, vamos pensar em um projeto de demonstração que nos permita avançar na compreensão de como fazer a mitigação, o enfrentamento destes riscos, inclusive do ponto de vista ambiental. Várias das áreas, como se coloca ali, elas têm sobreposições, o que demandaria licitações, processos competitivos para designar os agentes que poderão implementar estes parques eólicos offshore. Sem falar nas reflexões sobre como se darão esses processos competitivos. O mundo ainda não tem feito o suficiente, mas planeja avançar significativamente. Mais de 90% da capacidade eólica offshore a ser atribuída no final desta década seria atribuída através de leilões. Não tanto quanto é hoje, mas, enfim, leilões despontam como mecanismos importantes para a atribuição dos direitos de exploração para a produção de eletricidade através de eólica offshore. Para terminar, então, eu só gostaria de pontuar que, tal como destaquei ontem, não podemos descuidar da preocupação com a capacidade de pagamento dos usuários, que neste momento estão principalmente pressionados nas regiões com menor nível de desenvolvimento do país, como se pode verificar na nossa plataforma lá de affordability, que vai ser liberada na semana que vem. Esse é o roteiro do que coloquei. Precisamos, sim, de novas tecnologias para aprofundarmos essa descarbonização. Mais de 50% das tecnologias que precisamos não foram descobertas e um conjunto importante não é tecnologicamente viável, sabemos disso. O professor Václav Smil, por exemplo, destaca. Existe esse technology divide que eu creio que o Brasil sim precisa enfrentar. O ambiente do FIB é profundamente adequado para avançarmos nesse tipo de reflexão. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Joísa, por essa brilhante explanação. Passo, então, já de imediato a palavra para o doutor Rafael Bogarelli. Obrigado. Joísa, na verdade, para mim é um prazer te ouvir, então adorei ter cedido alguns minutos do meu tempo para a sua apresentação. Eu vou ser bem breve, eu sei que o próximo palestrante também tem voo para pegar, então eu vou acelerar. Tem muita informação aqui que eu trouxe que já foi passada, então vou acelerar o máximo que eu conseguir aqui para preservar o tempo de todos. Primeiramente, agradecer o convite me enviado gentilmente pela organização do evento. É uma honra estar aqui, estar no meio de gigantes. E aqui é poder ter a oportunidade de colocar algumas das minhas reflexões, algumas da minha experiência que eu tenho passado nesse pouco tempo de vida empresarial que eu tenho. Então aqui a gente vai falar um pouco da matriz energética brasileira, como que a dinâmica dela, a volatilidade dela afeta nas emissões de gás de efeito estufa para o Brasil, e fazer toda essa relação com a descarbonização e as mudanças climáticas, que é um desafio eminente que a gente tem hoje. Ok. Em todos os lugares que a gente vai, todos os eventos que a gente vai, a gente vê que o potencial do Brasil é enorme de geração de energia limpa, já foi falado por a maioria dos panelistas aqui.
E na realidade, em termos potenciais, o Brasil ele tem condição de ser excedente para aquilo que ele tem de demanda, né? O que quase que organicamente o coloca nessa posição que trouxe esse relatório da Bloomberg, né? Posicionado para liderar a competitividade de hidrogênio verde. O Brasil deve ter condições de liderar essa agenda, né? Agora, a provocação e o questionamento, reflexão que eu trago aqui é se a gente já esgotou, né? Se a gente já alcançou esse potencial. Que apesar de limpa, o que a gente tem observado é que a nossa matriz é muito dependente das variações climáticas ainda, não é? E isso, conforme as mudanças climáticas vão se intensificando, você cria um elemento adicional de incerteza. Aqui a gente está falando dos despachos de usinas hidrelétricas, né? Uma vez que você tem uma volatilidade maior nos regimes hídricos, isso acaba prejudicando essa sua previsibilidade hidrelétrica, então você acaba chamando para formar a tua linha de base de energia as fontes fósseis, né? E é isso que mostra um pouco esse gráfico aqui, que eu gosto dele bastante, que mostra o perfil das emissões ao longo dos anos. Emissões não, desculpa, da composição da matriz ao longo dos anos. O gráfico da esquerda. De 2000 a 2020, a gente observou um aumento da presença em percentual de combustíveis fósseis na matriz, né? E isso se deve, já foi falado também pelo pessoal nos painéis anteriores, principalmente 3 motivos. Alteração de regime de chuva, conforme eu falei anteriormente, reduz os despachos de hidrelétrica, e esse caso tem certeza para o setor. E redução na implementação de novas hidrelétricas por conta de restrições de meio ambiente. Eu trabalhei nas usinas hidrelétricas do Jari e Cachoeira Caldeirão. Então, assim, de fato, existem muitos impactos ambientais, né? Foi uma das últimas aí que foram licenciadas nos últimos anos. De fato, existem muitos impactos ambientais, você não consegue fazer omelete sem quebrar ovo. A gente sabe dos benefícios das hidrelétricas, mas existe essa restrição que a gente tem que saber lidar bem com ela e levar o Brasil para uma melhor rota possível. Só que a gente sabe também que as fontes renováveis, solar e eólica, estão intermitentes, né? O professor Vitor trouxe essa informação também hoje mais cedo, e a gente não conseguimos controlá-las, a gente sempre recorre aos combustíveis fósseis para atender a demanda que é crescente. Como isso reflete para as nossas emissões, vinculadas à matriz, tem 2 gráficos aí que mostram a matriz energética e a elétrica do plano decenal de energia da EPE para 2031. Então, a energética, ela percebe um aumento sensível, acho que é menos de 2%, mas é uma rota ascendente em números absolutos, não é números proporcionais. Mas o que chama atenção é a elétrica, né? A elétrica está prevista dentro do cenário, que é o cenário de referência, 74% a mais de emissões absolutas em 2031, da nossa matriz. Então, isso leva à pergunta de qual cenário que a gente deve buscar, que é claramente um aumento massivo de renováveis para dar conta e não puxar tanto os combustíveis fósseis para atender a demanda. Então, tem um estudo que eu achei bem interessante, que é DPE com o GIS, né? Que ele mostra que na ponta da geração triplicar eólica, triplicar solar, para reduzir essa dependência das hídricas e utilizar os reservatórios como esse controle de potência. Isso, no horizonte de 2026, é esse número de triplicar. E aí, como a doutora Josi trouxe, a questão das linhas de transmissão. E elas têm um papel fundamental, porque sem as linhas de transmissão, você não consegue ter o aproveitamento completo do potencial do Brasil, porque algumas regiões do Brasil têm alguma vocação melhor do que as outras, e você consegue esse intercâmbio de energia de forma mais eficiente. Então, esse relatório ele prevê a implementação de mais de 20 mil quilômetros de linha de transmissão da rede básica. E sempre lembrando que o Brasil também tem muitos em termos proporcionais, né? A gente tem algumas regiões desconectadas da rede, né? Então, a gente precisa também ampliar para chegar nessas regiões da rede do sistema interligado nacional. Então, esse é o cenário, né? Ainda que o Brasil tenha todo esse potencial, a gente, diante dessa emergência climática, a gente observa em números absolutos, que é que no fim das contas importa, um aumento da nossa emissão, né? Então, acho que o Brasil ele lidera de fato essa agenda verde em relação à energia renovável, tem condição de diversificação,
de matriz, né, muito melhor do que vários países, por conta do seu aumento territorial, recursos hídricos, tamanho territorial, recursos hídricos e recursos naturais vastos. E aqui eu listo 3 eixos de ação que seria para a gente acelerar de fato, né? Cada um dos itens aqui foi brilhantemente informado antes da minha fala, então eu não vou dar muito detalhe em benefício ao tempo, mas de infraestrutura eu dou bastante destaque para o sistema de transmissão. E o sistema até muito porque o sistema de geração no Brasil ele já tem, entre aspas, ali vida própria, né? Você tendo condição, muitos players estão jogando esse jogo e a gente consegue ter um ambiente competitivo interessante. Então, o sistema de transmissão tem que ser mais ativamente fomentado pelos entes governamentais. Ele é muito importante, porque ele viabiliza, e aí um exemplo interessante que eu queria trazer, a gente vê muitos projetos, a gente avalia muitos projetos de carbono, e aí chega para nós muitos projetos de solar e eólica, a gente conversa muito com os players do setor, e o que a gente escuta muito é que tem vários projetos que estão ali adormecidos, esperando aquela conexão chegar até eles. Então, eles não têm o escoamento de energia apropriado, aí é um projeto de 1 giga, e ele só vai conseguir escoar 600 mega. Então, a gente percebe que a gente poderia estar usando essa energia que hoje a gente está esperando, né, essa infraestrutura chegar. E ali eu dou destaque para a região norte e nordeste, mas isso não acontece só lá, né? Então, nas outras regiões do Brasil, isso também acontece. Então, o primeiro ponto, linhas de transmissão para viabilizar empreendimentos centralizados em regiões com menos acesso, com menos escoamento de energia. A questão das offshore, muito na questão de que como elas têm uma elevada potência maior, né, do que quase igualando a nossa potência atual, a gente precisa de um reforço do sistema para dar conta desse escoamento. E os outros 2 pontos são permitir essa interligação entre os sistemas, né, entre os estados, os sistemas de cada região do Brasil, e a conexão de sistemas isolados, né, que é um ponto super relevante, né, um ponto super relevante de pauta de descarbonização da nossa matriz. Inclusive, tem um projeto muito interessante que é da linha de Roraima, né, esse é um projeto que acho que foi retomado agora, já foi licitado, e deve entrar em rota de implantação nos próximos anos, que Roraima é o nosso único estado fora do sistema interligado nacional, né? E aí o segundo eixo que eu trago é a regulamentação, também assim, sem esgotar muito, né, esses itens de regulamentação, mas alguns dados importantes que eu gostaria de destacar, que é no elemento das offshore, titularidade do mar territorial, também falado no painel, na palestra anterior, que é de quem que tem o direito daquele uso, já que tem sobreposição de áreas ali. Então, precisa haver um ambiente regulatório favorável para esse investimento. Aí, pulando ali a parte do carbono, né, estabelecer padrões de certificações comuns para o hidrogênio, como a Marina trouxe na primeira palestra. Atualmente a gente tem 15 iniciativas para essas certificações diferentes, certificação de hidrogênio, então precisa ter essa informação direta e clara, né, está sendo endereçado. E aí, puxando mais para a minha área, né, a regulação do mercado de carbono, a gente tem um decreto do governo federal que saiu em maio deste ano, que ele cria esse início dessa conversa um pouco mais avançada, no sentido de chamar os setores para trazer qual que é o posicionamento de cada um e qual que é a meta que a gente vai atingir para cada setor que é carbono incentivo, ainda sendo bem bottom-up, né? O que eu tenho alguma controvérsia com relação a isso. Eu acho que a gente, para um mercado de carbono funcionar bem, tem que haver metas claras de redução de emissão ou precificação do carbono, na minha opinião, porque aí você gera demanda. Você gera o efeito, o dinheiro está na mesa. Alguém vai ser mais eficiente para pegar esse dinheiro que está na mesa, né? Então, mas esse é um ponto que, havendo uma regulamentação do mercado de carbono, a gente tendo clareza de qual que é a rota de descarbonização que o Brasil vai ter e qual é a função de cada setor da sociedade
e cada setor industrial produtivo nessa rota de descarbonização, é só seguir o plano, certo? Aí o mercado se ajusta e é um fomento para a gente perseguir o objetivo maior, que é o que deve estar sendo finalizado de discussão ali na COP, ou talvez vá até para mais tarde, né? Que normalmente os últimos dias se estende até altas horas da madrugada. E por último, a questão do financiamento. O mecanismo, o mercado de carbono, ele não necessariamente precisa estar regulado. Ele vira um foguete quando ele é regulado, mas quando ele não está regulado, a sociedade já percebeu a necessidade disso. Então, hoje a gente já percebe o mercado de carbono como mainstream. Todo mundo já fala nisso. Está na boca de todo mundo. Todos os CEOs já sabem, já conversam e entendem esse assunto, né? É um cenário um pouco diferente de quando a gente via 10 anos atrás, por exemplo, né? Então, o mercado de carbono, ele se ajusta de forma voluntária. Então, a gente tem um mercado regulado e um mercado voluntário. Então, essas metas das empresas acabam sendo criadas muito em resposta ao setor da sociedade civil e muito também puxado do setor de financiamento também, certo? Então, eu acho que é utilizar o mercado de carbono para ser o propulsor desse processo. Eu acho que é uma das ferramentas, eu não vejo como bala de prata, é uma das ferramentas que a gente tem que estar disponível para a gente utilizar. E aqui para dar exemplos do que são projetos de carbono no setor de energia, aquilo que é mais comum e chama mais a atenção das pessoas, né, é geração de energia renovável na rede, né? Existe oportunidade nessa área, nesse setor, existe investimento em carbono nesse setor ainda, mas quando a gente pensa em metodologias, a gente sempre pensa ou no lado da oferta, que é esse caso, oferta de energia na rede, ou no lado da demanda, que é a redução da demanda. Então, ainda para o lado da oferta, seria a conexão de sistemas isolados, que estariam ali antes utilizando um gerador a diesel, aí quando chega a rede de energia, passa a utilizar a matriz energética do país. Do lado da demanda, iluminação pública eficiente, tem um entre parênteses PPIs ali, porque a gente tem um case muito interessante, né, de formação de mercado por meio de PPIs de uma forma eficiente. A gente percebeu isso nos últimos anos no Brasil. Aí outros itens que também são bastante falados, e também utilizados como projetos de geração de créditos de carbono no setor de energia. Eletrificação de frotas, que a gente está ainda bastante atrás, mas deve crescer nos próximos anos. E biomassa, biogás, biometano, tudo que tem a ver com essa bioenergia em toda a sua cadeia. E o último ponto aqui, que é um gráfico que não sei se muitos de vocês já devem ter conhecimento, mas assim, eu fico sempre chocado quando eu vejo essa informação, porque diante de todo esse potencial que a gente está olhando aqui, não é? O Brasil está atrás em volume de crédito de carbono gerado no mundo. O Brasil está atrás da Indonésia, Peru e Quênia. Índia, Estados Unidos e China não surpreende, mas Peru, Quênia e Indonésia surpreende um pouco. E o preço da energia, do carbono atrelado ao projeto no Brasil ainda é menor do que esses dois países. Então, a gente tem um estudo que mostra que a gente tem 1% desse mercado e que tem o potencial de tomar 15%. Então, assim, a curva é ascendente. Então, assim, o que falta é resolver alguns pequenos gaps e mobilizar um pouco mais, uniformizar um pouco mais as informações, que eu acho que isso pode ser uma ferramenta bem utilizada para a gente ajudar nesse processo todo que a gente conversou aqui. Obrigado. Muito bem. Agradeço ao Dr. Rafael Borgarese. Bem, senhores, eu realmente gostaria muito de falar mais para os senhores sobre a própria H2Veló. Queria ouvir a doutora Mariana sobre o corredor de energia verde, ou seja, que será criado com a construção do gasoduto entre Marsella e Barcelona, que incluirá, inclusive, a Península Ibérica definitivamente no mercado de hidrogênio, permitirá a Portugal, inclusive,
se tornar até exportador de hidrogênio no futuro. Queria muito ouvir a professora Joísa sobre o hub de hidrogênio no Porto de Pecém. Já temos lá 20 convênios firmados, o último agora com a empresa australiana Janacop. Queria ouvir o Dr. Roberto Borgarese sobre os gargalos realmente das linhas de transmissão em relação ao impacto que isso pode causar para o Brasil como player de hidrogênio, mas o adiantado da hora já não nos permite. Então, eu queria agradecer muito aos meus colegas painelistas e aos senhores nessa tarde e noite. Muito obrigado.